A Princesa Celta. O Despertar de uma Guerreira. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Você pensa que não foi essa a minha vontade de correr para me salvar? Mas eu não pude. O desejo de ver você foi maior do que o medo da morte. Arrisquei tudo porque sabia que a encontraria entre os soldados de Boudica. Você sabia que eu estaria aqui? Por que pensa que sou ingênuo, Alana? Eu sempre soube que você queria aprender a lutar por algum motivo, e não era para se defender de salteadores. Eu sabia que era apenas questão de tempo até você se voltar contra nós. E quando ouvi falar da morte de Prasutagus e da rebeldia de Boudica, tive certeza de que você se aliaria a ela. Não está zangado? Não. Por que estaria? Você defende a Bretanha, assim como eu defendo Roma. Somos inimigos, Alana, ou, pelo menos, deveríamos ser. Mas eu jamais conseguiria lutar contra você. Sei disso. E essa é também minha promessa. Ele fez uma pausa para alisar o rosto sujo e manchado de sangue dela, até que acrescentou, sem ocultar o orgulho. Acho que o mérito, em parte, é também meu, não é? Graças a mim, você se tornou uma grande guerreira. É verdade. Princesa, chamou Marva, surpresa com a intimidade dos dois. Temos que ir. Ela concordou e, segurando a mão livre dele, declarou, eu também procurava notícias suas, e agora que sei que está vivo, tenho que lhe pedir que vá embora. É perigoso ficar aqui. Não posso partir, disse ele. As saídas da cidade estão fechadas. Sei que encontrarei a morte, sabia disso quando escolhi ficar. Não, eu não permitirei. Sem que Alana percebesse, o silêncio da morte foi se alastrando pela cidade. Nas ruas ao redor, nada se ouvia, nem mesmo o grito de seus guerreiros. Foi então que ela percebeu que o breve ataque a Londinium havia terminado. A cidade fora tomada e, provavelmente, ninguém além dos celtas ainda vivia. Marcus Tito devia ser a única exceção. Princesa, ela ouviu a voz de Tristã atrás dela. A rainha Boudica me pediu para reunir os soldados. Vamos partir para ver o Lamium. Tristã reconheceu Marcus Tito na mesma hora. Sabia do envolvimento da princesa com o general e temeu mais por ela do que por ele. Boudica interpretaria o sentimento como traição, e a desconfiança podia ser perigosa. Princesa, ele repetiu, temos que ir, e o romano precisa fugir ou se esconder. Não é seguro caminhar pelas ruas. Se Boudica os vir juntos, não sei o que será capaz de fazer. Alana ia contestar, mas não teve tempo. Uma gritaria surgiu por detrás de Tristã, e logo uma multidão de soldados celtas se acercou deles. Mais atrás, surgiu Boudica, acompanhada das filhas. Não foi preciso muito para a rainha entender a situação. O gesto protetor de Alana falou por si mesmo. O general atrás dela deu um passo à frente, invertendo as posições, para proteger sua amada. Posso saber o que significa isso? Indagou Boudica, a voz retumbante e aterradora. Por que esse romano ainda está vivo? Ao ouvirem isso, os guerreiros das tribos avançaram na direção dos dois, prontos para trucidar o general. Tristã, contudo, deu um salto à frente e se postou ao lado dele, seguido por Marva, embora a atitude de ambos fosse clara no sentido de que a cobertura que davam era endereçada à sua princesa, e não ao homem inimigo. Você me fez uma promessa, Boudica, lembrou Alana, falando alto e encarando-a com fúria. Minha lealdade em troca da vida do general Marcus Tito. Um burburinho de perplexidade ergueu-se entre os soldados, que nada sabiam daquele acordo. Todos encaravam Boudica, à espera do desmentindo ou, ao menos, de uma explicação razoável. Então esse é o general romano, o inimigo por quem você tolamente se apaixonou, constatou Boudica, olhar frio e intimidador. Quer mesmo que eu mantenha minha palavra, ainda que contra a vontade de todo o povo aqui reunido. Acha que posso conter o sangue dos guerreiros, que ferve com o ardor da vingança. Solte seus cães raivosos sobre mim, rugiu Marcus Tito, tomando a dianteira novamente. Estou pronto para morrer, mas tenha certeza de que muitos dos seus homens morrerão comigo.
Não duvido disso, retrucou Boudica, encarando-o com ódio. Sei bem da coragem romana, mas ela de nada lhe servirá depois de morto. E creia-me, general, você vai morrer. Você prometeu, Boudica, insistiu Alana, esforçando-se para que o desespero não suplantasse a ousadia. Inimigo ou não, você deu a sua palavra de que o pouparia. E quem poderá confiar em uma rainha que não mantém suas promessas e para quem a palavra empenhada não tem valor algum? Um romano não é digno de promessas. Gritou um soldado. É o inimigo e tem que morrer. Sim, morte ao romano, e viva nossa rainha. Quero crer que Boudica é uma rainha honrada e de palavra. Bradou Alana, quase suplice, embora sem deixar transparecer. Porque, se não pode manter sua promessa, não vejo por que eu deva manter a minha. Você está me ameaçando? Tornou Boudica, irada. Não, estou apenas lembrando-a de nosso acordo. Quer matar o general? Pois mate. Faça isso e me considerarei livre da promessa que lhe fiz. Retirarei meu exército, e você pode rumar para Verulamium com alguns milhares de homens a menos. Acha mesmo que pode me intimidar? Pensa que seus soldados a seguiriam? Ou que eles fariam falta em meu exército? Se pensa mesmo assim, então, ou é muito tola, ou muito ingênua. Diante do impasse, as duas guerreiras aguardaram, cada uma temendo tomar a iniciativa e perder. Boudica, porém, estava segura da reação de seus soldados. Além do ódio aos romanos, não tinham o costume de fazer prisioneiros. Alana, por sua vez, não tinha a mesma certeza. Seus homens, agora contaminados pela febre da vingança e seduzidos pelo prazer do sangue, talvez houvessem transferido o foco de sua lealdade e já não a seguissem mais. Quando alguns guerreiros de Boudica se adiantaram, prontos para atacar não apenas o general, mas a própria princesa, Tristan ergueu sua espada e, cobrindo-a com seu próprio corpo, bradou convicto. Somos um povo só, mas não hesitarei em defender minha princesa com a vida, se isso for necessário. Nossa lealdade é para com Alana, e somente a ela os guerreiros brigantes irão obedecer. A espada desceu para a posição de ataque, e o gesto de Tristan foi seguido pela quase integralidade de seus guerreiros. A maioria dos brigantes ainda se mantinha leal a Alana e acorreu para junto dela, assumindo posição de ataque em defesa de sua princesa. Eram muitos, um número tão expressivo que desfalcaria, significativamente, o contingente de Boudica. A rainha teve vontade de esganar Alana. Sentia mais ódio dela do que do general romano, que apenas seguia as ordens de seu imperador. A princesa, porém, sobrepunha a paixão à fidelidade, preferindo poupar a vida do inimigo amante a entregá-lo à justiça de sua própria gente. A ira, contudo, não foi suficiente para tirar-lhe a razão. Se perdesse o exército de Alana, talvez não tivesse o mesmo sucesso em Verulamium, seu próximo alvo. Muito bem, assentiu Boudica, remoendo a raiva internamente. Se é o que ela quer, deixem-no ir. Não! Gritaram várias pessoas. Diversos protestos levantaram-se entre os guerreiros, mas Boudica os conteve com um gesto soberano, que ninguém ousou desafiar. Os revoltosos, apesar de nada satisfeitos, silenciaram, em obediência à sua rainha. Leve-o daqui, ordenou Boudica, dirigindo-se a Alana, desejando poder exilá-la com ele. E espero nunca mais nos encontrarmos, romano, pois, da próxima vez, talvez eu não seja tão condescendente. Não peço a sua condescendência, rebateu Marcus Tito, irritado. Não quero nem espero nada de uma rainha bárbara feito você. E, da próxima vez que nos encontrarmos, será você quem encontrará a morte. Saia daqui, rugiu ela, notando a agitação entre seus guerreiros, ou não responderei pela sua segurança. Vamos, Marcus, implorou Alana, puxando-o contra a vontade dele. Se sente alguma coisa por mim, vá embora. Ela saiu quase arrastando o general, seguida de perto por Tristan e mais alguns homens, prontos para defendê-la. Venha comigo, pediu ele, enquanto se dirigia à saída da cidade. Podemos ir juntos para Roma. Não posso. Amo você, mas esta é a minha terra, este é o meu povo.
Você não está segura com Boudica. Ela a odeia e poderá matá-la. Não tenho medo. Mas eu, sim. Por favor, Marcos, não me peça isso. Eu jamais poderia conviver com a minha consciência, sabendo que traí meu próprio povo. Satisfaço-me em saber que você ficará bem. E você, Alanna, vai ficar bem? Meus soldados estão do meu lado. Você mesmo viu, eles saberão me defender. E agora, vá, por todos os deuses romanos que você venera, vá. Marcos Tito montou em seu cavalo, segurando a mão de Alanna com força. Não queria soltá-la, não queria perdê-la novamente. Pelos deuses, general, parta agora, pediu Tristã, angustiado. Se ama a princesa como diz, vá embora. Sua presença aqui é uma ameaça à segurança dela. Apesar de contrariado, Marcos Tito soltou a mão de Alanna. Era como se deixasse ir a única coisa boa que conquistara na vida e cuja importância só agora conseguia mensurar. Ele a beijou longamente, sentindo nos lábios dela o sal das lágrimas que escorriam dos olhos de ambos. Ainda vamos nos ver novamente, afirmou ele, asando o rosto dela com os dedos sujos de sangue. Em seguida, esporeou o cavalo e partiu a galope, deixando para trás uma cidade em chamas. Capítulo 36. As notícias se espalhavam por toda a Britânia com a rapidez de um tornado. Muitas outras tribos, esperançosas de vencer o invasor, aliavam-se ao exército de Boudica. Por onde ela passava, conquistava aliados, recrutava soldados, forçando alguns homens mais fortes a juntar-se a seus guerreiros. Os que se recusavam, ou eram escarnecidos e humilhados, ou mortos pelos soldados mais inflamados, que os acusavam de traidores e covardes. Entre os brigantes, o alvoroço era geral. A cada vitória de Boudica, Cartimândua se sobressaltava, sentindo a iminência de um ataque à sua tribo. Revoltava-se contra a temeridade dos atos da rainha Icena, que punha em risco a sobrevivência do povo celta e a paz que ela e outras tribos, aliadas de Roma, haviam conquistado ao longo dos anos. Pior do que tudo eram as notícias de que a princesa Brigante, filha da rainha Cartimândua, lutava ao lado da feroz Boudica. Não creio que Alanna se volte contra nós, Velocatus tentava encorajar, e Boudica está mais ao sul. Estamos seguros aqui. Quero muito ter a sua certeza, mas a prudência insiste em desmentir suas palavras. Temos aliados. Roma não permitirá um ataque à nossa tribo. Não sei se você percebeu, mas Roma está perdendo esta guerra. E depois que as legiões invasoras forem todas dizimadas, que soldados restarão para nos defender? Nessa hora, contra quem você acha que Boudica irá se voltar? Nem tudo está perdido. Ainda temos nosso próprio exército, e algumas tribos se aliarão a nós. Nosso exército está desfalcado, e as outras tribos estão preocupadas com sua própria segurança, assim como nós estamos preocupados com a nossa. A maioria de nossos soldados nos traiu, os romanos nos abandonaram e estamos praticamente sozinhos. No dia em que eu puder, matarei Tristã com minhas próprias mãos. E Marva também terá o que merece. O que você fez com o pai dela? Mandei executá-lo, como você ordenou. Muito bem, servirá de exemplo para quem pensar em me trair. Embora ele mesmo não a tenha traído. A filha dele fez o que a sua também fez. Minha filha é uma princesa. A dele não é ninguém. Tem razão. Cartimândua fez uma pausa, estendendo o olhar sobre o horizonte cinzento. O fogo bruxuliva nos archotes, interrompendo o silêncio com estalidos sinistros. Todos me abandonaram, prosseguiu ela, como se não falasse para ninguém. Kelvin nos atraiçoou, nossos druidas se dispersaram. Não precisamos deles. Precisamos sim, e muito. Como você espera sobreviver sem a intercessão de nossos sacerdotes? A quem os deuses irão escutar? Algumas sacerdotisas ainda estão do nosso lado. Elas poderão cuidar das oferendas aos deuses e dos demais assuntos. Não se desespere por causa disso. Nosso mundo está ruindo. A ira de Boudica se voltará contra mim, e nada nem ninguém poderá impedi-la de me torturar e me matar. Não pense nisso, e não se esqueça de que Alanna está com ela. Alanna mudou de lado.
É nossa inimiga agora. Não creio que ela permita que lhe façam algum mal. Ainda é sua filha. Uma filha que me odiava em segredo, principalmente depois que mandei matar o amante rebelde. Alanna nunca me perdoou pela morte de Marlon. Tire essas coisas da cabeça. Não permitirei que nenhum exército inimigo cruze nossas fronteiras. Eu a amo, Cartimando-a, e lutarei com todas as minhas armas para defendê-la, ainda que isso implique em sacrificar minha própria vida. Pela primeira vez em muitos anos, Cartimando-a sentiu um leve enternecimento. Ela se aproximou do marido, atirando-se em seus braços com um tremor de medo. Sentiu a solidão invadir cada pedacinho de seu corpo, tornando-o frio e desesperançado. Foi um momento de fraqueza ao qual ela se entregou sem resistir. Permitiu que as lágrimas visitassem seus olhos e se precipitassem pelas faces envelhecidas pelas tribulações dos últimos tempos. E, mesmo sem querer, seus pensamentos voaram até Alanna. Foi como se Alanna sentisse a angústia da mãe. Subitamente, a imagem de Cartimando-a se desenhou em seus pensamentos, levando-a a questionar-se sobre o que faria Boudica se conseguisse, realmente, expulsar os romanos da Britânia. Uma vez reconquistadas as tribos do sul, seria natural que ela se voltasse para o norte, para reunir aliados e destruir inimigos. Em que está pensando, princesa? Veio a voz de Marva ao lado dela. Do outro lado, Tristan a acompanhava em silêncio. Pergunto-me como estarão as coisas em Brigância, respondeu calmamente. Deve estar tudo na mesma. A rainha Boudica não tem planos para sua mãe. Será que não? Você já pensou nisso, princesa? Tristan resolveu participar da conversa. Já considerou a possibilidade de Boudica atacar Cartimando-a? Sim, mas não quero me ocupar disso neste momento. É prematuro e pode ser que não aconteça de verdade. De qualquer forma, temos um trato. Ainda que Boudica se volte contra os brigantes, ela me garantiu poupar a vida de minha mãe. Assim como garantiu poupar o general romano. Ela o libertou, não foi? Mais por medo do que por fidelidade. Se nossos homens não houvessem se interposto entre vocês, não sei se o resultado teria sido o mesmo. Talvez. De qualquer forma, não tenho escolha. No momento em que optei por me aliar a Boudica, assumi todos esses riscos. Está arrependida? Não. Acredito no propósito de Boudica. Ela pode ser impiedosa e sanguinária, mas é corajosa e obstinada. Tem razão. Assim como cada um de nós, ela também tem seus motivos para odiar os romanos. Você diz que os odeia, no entanto, defende mulheres e crianças, intercedeu por Marcos Tito e quer proteger sua mãe. É diferente, Tristan. Guerra é uma coisa, covardia é outra. Gratidão e amor são outras ainda mais complexas. Cuidado, princesa. Esses sentimentos podem ser a sua ruína. Eu sei. Boudica não compartilha deles. Ela não vê covardia em qualquer ato de vingança, não tem gratidão por ninguém e só ama as filhas. Minha lança sempre estará do seu lado, princesa, interveio Marva, não me importo de morrer por você. Não quero que ninguém morra por mim. Como princesa, coloco a segurança e a vida de meu povo em primeiro lugar. Sou eu que tenho que morrer por vocês, não o contrário. Nós somos substituíveis, ponderou Tristan. Você é a única em quem nosso povo confia para governá-lo. Por ora, não falemos mais nisso. Vamos nos concentrar na batalha que está próxima. Se os deuses estiverem do nosso lado, tudo sairá conforme esperamos. Os três continuaram a cavalgar em silêncio. Mais à frente, Boudica seguia em sua carruagem, acompanhada das filhas. A seu lado, os mais nobres iam a cavalo. Atrás dela, uma multidão de homens e mulheres marchava a pé, todos munidos de espadas, lanças, foices, facões e qualquer outro instrumento que fizesse as vezes de artefato de guerra. Na retaguarda, várias carroças participavam do séquito, algumas carregando famílias inteiras, ávidas por testemunhar mais uma vitória dos celtas sobre o invasor romano. Olhando ao redor, Alanna sentiu um estranho arrepio. O exército de Boudica se transformara numa comitiva mista de guerreiros, camponeses e aldeões.
Alguns druidas também se juntaram a eles, formando um agrupamento à parte, aparentemente ocupado com assuntos reservados aos mais altos iniciados, dos quais nem ela nem Boudica eram convidadas a participar. Estreitando a vista, Alana identificou Kelvin entre eles. Parecia muito envolvido na conversa com Kendra, observado atentamente pelos demais. Desde que aquela guerra sangrenta se iniciara, Kelvin parecia haver se esquecido da existência dela, mais preocupado em dividir impressões com seus pares do que em aconselhar sua princesa. Intimamente, Alana se perguntava se ele a havia traído, se agora defenderia os interesses de Boudica em vez dos dela. Não sabia o que pensar. Estamos nos aproximando de Verulamium, comentou Tristan, empertigando-se em seu cavalo. Ao levantar os olhos, Alana divisou os contornos da cidade, onde a maioria de seus habitantes era formada por celtas, que cooperavam com os romanos em troca da própria sobrevivência. Na mesma hora, ela ouviu o grito de guerra de Boudica, e o bando indisciplinado caiu sobre a cidade com fúria incontida. Em momentos como aquele, Alana se esquecia das divergências com a rainha, concentrando-se no objetivo maior de vencer mais uma batalha, e entregava-se, por inteiro, ao calor da luta. Manejando a espada com rara habilidade, atirou-se sobre o inimigo com a mesma fúria de seus compatriotas, com o único propósito de vencer. A resistência dos habitantes não foi muito significativa. Alguns soldados romanos tentaram defender a população, acompanhados dos próprios celtas que ali viviam, considerados traidores por toda a corporação de Boudica, inclusive, a própria Alana. Assim, ela não teve receio nem hesitou em matar tantos quantos podia, evitando, apenas, investir contra pessoas desarmadas, como velhos, crianças e mulheres. A preocupação de Alana com os indefesos não foi suficiente para salvá-los, pois Boudica ordenou que nenhuma vida fosse poupada. Já habituada ao modo de agir da rainha, Alana não opôs qualquer objeção, o que seria inútil e só serviria para acirrar ainda mais a cisânia já instaurada entre elas. Preferiu, contudo, não participar da chacina. Com olhos tristes, afastou-se do local em que os últimos sobreviventes, na maioria, mulheres e crianças, eram trucidados pelos guerreiros da rainha. Espalhados pela cidade, os soldados se transformaram em saqueadores, pilhando e espoliando tudo quanto podiam alcançar. Seus próprios homens participavam do morticínio e da pilhagem, o que lhe causava um mal-estar indescritível. Alana não compreendia por que ela era a única a não se comprazer com tamanha violência. Mesmo Tristan e Marva se sentiam encorajados a saquear as casas dos inimigos, o que, em última análise, era um comportamento normal entre todo o povo celta, independentemente da tribo a que pertencesse. Apenas ela, Alana, sentia as coisas de forma diferente. Capítulo 37. Horrorizado diante da situação caótica em que as colônias romanas foram colocadas pela atuação truculenta de Boudica, o governador Suetônio Paulino tomou as devidas providências. Enviou emissários por toda a ilha, convocando os comandantes para juntarem legiões e tropas auxiliares, a fim de formar um exército único, forte o suficiente para deter o avanço da rainha Escena. Marcus Tito encontrava-se entre eles. Todas as divisões romanas disponíveis na Britânia haviam sido convocadas e atenderam ao chamado do governador, alertadas de que o que se encontrava em risco era a própria sobrevivência do império nas terras britânicas. Se perdessem aquela revolta, seriam dizimados ou obrigados a fugir covardemente. Em número, o exército reunido pelo governador era muito inferior ao de Boudica. Havia algo, porém, que dava a ele a quase certeza da vitória. Boudica comandava homens e mulheres indisciplinados, que se atiravam sobre o inimigo de forma desordenada, desferindo golpes a esmo, sem qualquer estratégia de ataque e, muito menos, de defesa. Confiantes em sua superioridade numérica, os guerreiros bretões não possuíam nada além de ódio, armas e coragem. Os romanos, ao contrário, contavam com a inexorável disciplina imposta a soldados organizados e bem treinados no manejo de armas superiores e nas táticas de combate.
Sua inteligência, ademais, era bem direcionada, levando-os a adotar estratégias racionais bastante elaboradas, que compensavam a desvantagem quantitativa com uma movimentação militar precisa, metódica e, por isso mesmo, muitas vezes, infalível. Elaborado o plano de ataque, as tropas se dirigiram ao campo de batalha escolhido por Suetônio Paulino, para onde, ele esperava, o exército de Boudica seria atraído. O local era um desfiladeiro estreito, tendo à frente uma ampla planície e, atrás, uma floresta densa e impenetrável. Estrategicamente posicionado, o exército romano aguardou. Tão logo soube que o governador havia enfileirado suas tropas à beira de uma planície, Boudica não hesitou. Seus batedores a informaram de que o efetivo inimigo parecia ridículo, diante da grandiosidade do exército celta, portanto, ela não teve dúvidas em partir diretamente para lá. Do alto de sua carruagem, sempre ao lado das duas filhas, a rainha deu ordens para avançar. Pelo caminho, muitas outras tribos iam seguindo-a, engrossando a caravana de carroças carregadas de equipamentos e suprimentos, além daquelas que conduziam as famílias dos guerreiros, que assistiriam, envoltos em glória, mais uma arrasadora vitória de Boudica. Como sempre, Alana acompanhava o séquito em silêncio, perdida nos próprios pensamentos. Identificou uma sensação ruim no ar, uma aura estranha de perda e morte. Vá chamar Kelvin, disse para Marva, subitamente. Diga-lhe que quero falar com ele agora. Imediatamente, ela obedeceu. Demorou alguns minutos até que Kelvin aparecesse, mas ele surgiu ao lado dela, encarando-a com gravidade. Mandou-me chamar, princesa. Indagou, mal conseguindo ocultar a impaciência. Quero que você me diga quais são os presságios, ordenou ela friamente, ignorando o mau humor do druida. Não entendi sua pergunta. Entendeu muito bem. Ou será que, nas suas magias, os deuses não lhe informaram o que nos aguarda à frente? Os deuses estão certos da nossa vitória, afirmou, rabugento. A certeza da vitória, na verdade, vinha da mente excessivamente confiante de Kelvin. Até ali, não haviam perdido nenhuma batalha, e ele considerou desnecessário consultar o oráculo a cada nova investida. Sabia, pelas experiências até ali vividas, que não tinham chance de perder. Tem certeza? Ele assentiu, agora um pouco em dúvida. Porque me parece que algo não vai bem. A que, exatamente, você se refere? A nada e a tudo. Não sei explicar. É só uma sensação ruim, um vazio de morte. A morte acompanha o guerreiro em toda batalha. Não é uma sensação estranha, mas muito comum em momentos como este que estamos vivendo. Não é bem isso, Kelvin. É que, olhando para todas essas pessoas, sinto medo. Boudica não devia ter convocado as famílias dos soldados para reunir-se a nós. Isso não está certo. Todos querem testemunhar nossa vitória. E se isso não acontecer? E se não vencermos? Impossível. Como você pode ter tanta certeza? Consultei os deuses, mentiu novamente. E os presságios são inteiramente a nosso favor. Não temos como perder nem essa batalha, nem as demais que a ela se seguirão. Não acredita? A dúvida no semblante de Alana era tão expressiva, que Kelvin se preocupou. E se ela estivesse prevendo, ou sendo alertada pelos deuses, da possibilidade de uma derrota? Se não puderam falar com ele, talvez a houvessem utilizado para aquele propósito. Após refletir nessa possibilidade por alguns escassos segundos, decidiu que aquela ideia era, por si só, um delírio, uma blasfêmia. Alana era princesa e guerreira, não sacerdotisa, logo, os deuses não lhe atribuiriam nenhum dom de premonição ou de aviso. O que ela sentia era medo, talvez fruto do cansaço, nada mais do que isso. Não sei em que acreditar, respondeu Alana, voltando os olhos para a multidão que os acompanhava. Receio que Boudica esteja abrindo a guarda. Você reparou que muitos soldados caminham sem levar suas armas. Eles as colocaram nas carroças, junto com os suprimentos e o resto da equipagem. É claro que eles estarão de posse delas quando a luta se avizinhar. Você está se preocupando à toa, Alana. Somos numericamente mais fortes.
Há mulheres e crianças aqui, prosseguiu ela, alheia às explicações de Kelvin. Pessoas desarmadas, despreparadas para o combate, nos acompanham como se estivéssemos a caminho de um festejo na tribo vizinha. E a vitória não é motivo para festejar. Não podemos nos intitular vitoriosos antes mesmo de lutar. E se algo der errado? Nada vai dar errado. Sossegue, princesa, os deuses vão nos proteger e nos agraciar com mais esse triunfo. Ela não respondeu, encarou-o com desgosto, depois tornou a olhar para as carroças festivas, sentindo o coração se oprimir cada vez mais. Pensando que a conversa havia terminado, Kelvin puxou a rédea do cavalo, pronto para afastar-se de Alanna. Aonde você vai? Ela quis saber. Juntar-me aos outros druidas. Os outros druidas são Essenos. Você deveria cavalgar junto a mim, que sou sua princesa. Neste momento, não há nem Essenos, nem brigantes, nem cariotavos, nem trinovantes. O que há são tribos celtas unidas pela mesma raiz e pelo mesmo propósito. Está bem, retrucou ela, irritada, vá. Quando o druida se afastou, os pensamentos de Alanna voaram até Marcus Tito. Não sabia onde ele se encontrava nem se estava vivo ou morto. O local armado para o combate já estava próximo, e ela imaginou que Marcus, muito provavelmente, estaria entre os combatentes inimigos. Marcus Tito não apenas se achava entre eles, como pensava insistentemente em Alanna. A estratégia elaborada por Suetônio Paulino não tinha como dar errado. Ele estava atraindo os bretões para a morte, para um morticínio inevitável. E, por mais que aceitasse o dever de lutar para defender o império do qual nobremente fazia parte, precisava encontrar um jeito de afastar Alanna da carnificina que ali se delineava. Em outras circunstâncias, ele deixaria as coisas como estavam, e talvez Alanna permanecesse como algo bom em suas lembranças. Só que, depois de tudo o que haviam vivido juntos, ele não podia fingir que ela era uma pessoa qualquer. Não era. Pensando em sua trajetória até ali, maldisse o dia em que aceitara o encargo de sair de Roma para conter uma pequena rebelião na inóspita Britânia. Pensou que sua ação seria rápida e, tão logo normalizasse a situação, voltaria imediatamente para casa. Ele conseguiu dispersar os rebeldes, contudo, deixou-se seduzir pelas atenções a ele dispensadas por Cartimandua e decidiu estender um pouco mais sua estada. Movido pela curiosidade, resolveu ficar e conhecer um pouco mais da cultura bárbara dos bretões. Paralelamente, introduziu alguns de seus costumes, reforçando outros já instaurados. Assistiu à melhora das condições da casa da rainha e sua transformação na pequena estrutura que passaram a chamar de palácio. Ia a jantares que ela oferecia, orgulhoso por ver que, a seu pedido, haviam substituído a cerveja pelo vinho, ao menos em sua presença. Tudo isso exacerbou sua altivez, seu sentimento de superioridade e o desprezo comedido que aquela gente lhe causava. Até que conheceu Alanna. Agora, sabia que não poderia partir sem ela. Precisava dar um jeito de tirá-la dali e levá-la para Roma, onde imploraria clemência ao Senado. Tinha que ser rápido e certeiro, pois sabia do massacre que estava prestes a acontecer. Esse foi o motivo pelo qual ele tomou a dianteira na disposição das tropas. Queria ser o primeiro a avançar sobre o inimigo, na esperança de encontrar Alanna e afastá-la dali, ainda que precisasse usar de força física. Agora posicionado da maneira que desejava, fixou os olhos no horizonte e, rogando a proteção de Marte, aguardou. Capítulo 38. Não tardou muito para que o exército de Boudica se tornasse visível. Visto de longe, parecia uma horda de miseráveis furiosos, assustadora e selvagem, um bando de bárbaros desconjuntados disparando frontalmente em um ataque suicida. Marcus Tito sentiu medo, não por ele ou pela aparência aterradora do inimigo, mas pelas consequências que poderiam advir para Alanna. Do lado de Boudica, a vitória era tida como certa. O efetivo militar dos romanos pareceu ridículo aos olhos da rainha. A seu lado, os comandantes aliados, tão certos do êxito quanto ela, delineavam nos lábios um sorriso irônico e perverso.
As carroças com a equipagem foram posicionadas atrás, aleatoriamente distribuídas em semicírculo, de onde as famílias dos guerreiros poderiam assistir a mais uma vitória arrasadora das tribos unidas. Um frenesi incontido se espalhou pelos guerreiros, que agitavam lanças e espadas, emitindo gritos de guerra pavorosos e eufóricos. Queriam avançar, atacar, trucidar o que eles traduziram como o invasor insensato, que os desafiava com uma tropa insignificante de homens paralisados pelo terror. Não viam ali os soldados. A seus olhos, o que viam eram cadáveres enfileirados, vestidos para a guerra. Apenas Alanna desconfiou do alinhamento metódico da pequena tropa romana. Ela sabia que os romanos podiam ser qualquer coisa, menos covardes. Muito menos imbecis ou idiotas. Logo, não acreditava que aqueles soldados permanecessem estáticos por estupidez nem que temessem o ataque de Boudica. Não estavam ali parados esperando morrer. Pareciam aguardar o momento de matar. A rainha, por demais confiante e alheia a qualquer indício de prudência, falava apressada e acaloradamente, muito preocupada com o discurso inflamado com o qual procurava encorajar seus guerreiros. Que Oiá nos ajude, murmurou Alanna baixinho, invocando o concurso da deusa africana, em lugar das divindades celtas. Alanna não sabia por que o nome de Oiá surgira em sua mente. Boudica recorria a Andraste, e o povo dos brigantes costumava apelar para Morrigan, mas ninguém nunca se havia voltado para qualquer deidade estrangeira. O espectro de ébano se tornou visível na distância, diáfano como uma nuvem fina que mal consegue ocultar o sol. Pairava alguns metros acima do solo, apontando, com a espada pequena e curva, o campo de batalha à sua frente. Tiras avermelhadas se desprendiam de seu corpo, transformando-se em pequeninos flocos de cobre que cobriam toda a terra ao redor. Maravilhada, Alanna não conseguia despregar os olhos da surpreendente figura. Pensou se mais alguém a estaria vendo e concluiu que não, pois a única reação que sentia entre os soldados era o clamor da guerra chamando por eles. Por um momento, Alanna achou que a deusa estaria ali para lhe transmitir uma mensagem de coragem, tranquilizando-a com o prêmio da vitória iminente. Mas a impressão durou apenas uns poucos segundos. Com um movimento ligeiro, preciso, gracioso até, Oiá se virou para ela e abaixou os braços, recolhendo os feixes de cobre que se espargiam de seu corpo. Havia lágrimas em seus olhos, duas cintilantes gotas que Alanna percebeu porque o sol incidia sobre elas, fazendo-as reluzir de uma forma intensa, quase ofuscante. Era uma miragem, ela sabia, um agouro que deixava transparecer a sensação de derrota e a certeza da morte. Ela se voltou para Boudica. Queria dizer-lhe para conter o ataque, mas não teve tempo. Na mesma hora que seus lábios se moveram para falar, os soldados se movimentaram para atacar. Os comandantes incitaram os cavalos, disparando pela planície aos gritos, e Boudica juntou-se a eles em sua carruagem, ladeada pelas filhas convertidas em guerreiras. O alinhamento das tropas determinado por Suetônio Paulino não tinha nada de insensato. O local fora cuidadosamente escolhido por sua posição estratégica. Com a floresta na retaguarda, o governador sabia ser impossível qualquer ataque por trás. As montanhas ao redor também impediam a chegada pelos lados, a não ser que os bretões se atirassem do alto dos penhascos, o que não era crível. Restava apenas a planície dianteira, que inviabilizava qualquer tentativa de emboscada e, como esperado, atraiu o exército dos Icenos, forçando-o a um ataque frontal, logo visível. Através da planície, a massa de guerreiros enfurecidos deslizou sem se deter, atirando-se, de forma desordenada e selvagem, no estreito desfiladeiro que os comprimia e, ao mesmo tempo, protegia os flancos dos romanos. Assim que penetraram na garganta estreita, foram recebidos pelas espadas romanas, dando início a um embate que, a princípio, estimulou os bretões, confiantes na repetição de suas vitórias. Entre os romanos, Marcos Tito desferia golpes estudados e bem direcionados, investigando detidamente o rosto de cada pessoa que o enfrentava, à procura de Alanna. Por fim, avistou-a, cavalgando próximo à carruagem de Boudica. As duas o viram na mesma hora.
A princesa sentiu uma pontada de medo, mas a rainha Icena experimentou o sabor da vingança. Desfazendo-se dos guerreiros que tentavam atingi-lo, Marcos correu na direção de Alana. Concentrado nela, descuidou-se da segurança e não percebeu a ordem que Boudica transmitia a um de seus soldados. Alana, contudo, ouviu o que ela disse. Rompendo o frágil acordo que havia entre as duas, mandou que matassem o general. O golpe foi direto e ligeiro. Aproveitando-se da distração do romano, cujos olhos haviam se fixado em Alana, o guerreiro de Boudica o atingiu com a lança, perfurando profundamente seu abdômen. Estimulado pela surpresa, Marcos tentou devolver o ataque, mas o bretão já se havia afastado, e ele, soltando a espada, tombou para a frente, primeiro de joelhos, depois, desabando com estrondo de cara no chão. Ao ver o general atingido, o primeiro impulso de Alana foi largar tudo e ir ao encontro dele. Depois, pensou em revidar e matar Boudica, mas esta já havia recuado com a carruagem, aparentemente perplexa com o que via adiante. Rapidamente, Alana intuiu a desgraça que estava por vir. Enquanto corria na direção de Marcos Tito, sabia que o ataque não iria muito longe. Mesmo assim, conseguiu alcançá-lo, seguida de perto por Tristã e Marva, que tentavam protegê-la da melhor forma. Temos que recuar, princesa, disse Tristã, erguendo a espada em sua defesa. Não, protestou Alana, com vigor. Vamos, Tristã, ajude-me a tirá-lo daqui. Enquanto Marva lutava com os romanos que se aproximavam, Tristã arrastou o general para fora do desfiladeiro, deitando-o perto das rochas que davam início às montanhas. Deixou Alana com ele e voltou para ajudar Marva a proteger sua princesa. Marcos, chamou ela, em lágrimas. Por quê? Ele mal conseguiu abrir os olhos. A visão já se encontrava turva, enevoada pelas sombras da morte, mas, mesmo assim, ele a reconheceu. Alisou o rosto dela com dedos ensanguentados e tossiu, forçando a voz a sobressair do estertor agonizante. Por amor, concluiu para, em seguida, morrer. Alana abraçou-se a ele em prantos, amaldiçoando Boudica pelo ato pérfido. Subitamente, todo o ideal de liberdade e justiça pelo qual vinha lutando perdeu o sentido. Princesa, temos que ir, Tristã implorou, indicando o desenrolar da batalha. Foi então que Alana entendeu o eco de gravidade na voz dele. Posicionada fora da linha de combate, ela assistiu aos guerreiros celtas se adiantarem de modo temerário e descuidado. À medida que avançavam, acabavam imprensados pelos soldados romanos que, apesar de poucos, eram disciplinados e treinados. Logo uma chuva de dardos caiu sobre os bretões, que, despreparados, não tiveram nem tempo de erguer os escudos para se proteger. Em meio à confusão que se instaurou, os romanos, favorecidos pela superioridade de armas, escudos e armaduras, fizeram uma formação em forma de cunha e atacaram, enquanto mais soldados surgiam das laterais, fechando o cerco ao redor dos rebeldes. A inferioridade numérica rapidamente foi suplantada pela superioridade estratégica, disciplinar, e a derrota celta era questão de muito pouco tempo. Quando os bretões perceberam o que estava acontecendo, era tarde demais. Desesperados, sem ter como se movimentar para reagir, viram seus companheiros caírem um a um, atingidos pelas lanças e espadas dos romanos. Certos de que não teriam como resistir ao contra-ataque brutal, tentaram recuar e escapar pela planície, mas o caminho encontrava-se bloqueado pelas carroças dos familiares, que as haviam abandonado e fugiam apavorados. Forçada a soltar o corpo de Marcos Tito, Alana foi praticamente arrastada por Tristã e Marva. Fora do desfiladeiro, não foram alcançados pelas espadas romanas e, ladeando as carroças, encontraram montaria disponível. Cavalgando em meio a árvores e arbustos, saíram da zona de conflito, onde os romanos se concentravam, matando soldados, mulheres e crianças, não poupando sequer os animais, devolvendo, em igual moeda, os morticínios praticados contra os cidadãos de Roma. Por fim, o conflito se encerrou, com algumas centenas de baixas dos romanos, contra milhares de bretões chacinados.
A revolta de Boudica, apesar dos transtornos que quase levaram o imperador Nero a se retirar da Britânia, finalmente cedera à inteligência romana. Capítulo 39. Foi preciso muito poder de persuasão para convencer Alana de que a permanência deles no campo de batalha seria inútil. Tão logo se viu fora do alcance das espadas romanas, quis voltar, para surpreender o inimigo em novo ataque. Tristã, contudo, segurou a rédea de seu cavalo e ponderou. Não adianta, princesa, nós perdemos. Ainda não compreendo como isso foi possível, comentou Marva. Estávamos em maior número. Foi possível pela nossa indisciplina, argumentou Alana. Os romanos são bem treinados e agem com a cabeça fria, não impulsionados pelo calor da emoção. O que faremos agora? Não podemos retornar à Brigância. Não retornaremos, mas preciso dar um jeito de voltar àquela planície. Tenho que descobrir o que foi feito de Boudica. A rainha bateu em retirada, contou Tristã. Tentou recuar com os guerreiros e, assim que se deu conta de que havia perdido a guerra, saiu em disparada. Sei para onde ela foi, disse Alana, olhando adiante. E é para lá que vou também. Temos assuntos pendentes a resolver. Acha que é prudente? Ela deve estar furiosa, e você sabe que não é de poupar os inimigos. E talvez, neste momento, você seja uma inimiga. Não tenho medo de Boudica. Pois devia. É uma rainha implacável. Acha que não sei disso? Mais do que implacável, é traiçoeira. Não posso esquecer a forma covarde como me traiu. Mas vocês não precisam vir comigo. Estão liberados de seu dever de lealdade. Procurem uma tribo mais ao norte, onde o nome de Boudica ainda não despertou a ira dos romanos. Não, princesa, objetou Tristã, jurei segui-la e é o que farei. Eu também, acrescentou Marva. Tem certeza? Eles assentiram, e ela não insistiu, sabendo que seria inútil tentar demovê-los daquela decisão. Muito bem, que seja. Se formos rápido, talvez cheguemos ao palácio de Boudica junto com ela. Sem mais o que dizer, os três deram rédea aos cavalos e se puseram a galope, em direção à tribo dos Icenos. Quando lá chegaram, já era noite fechada, e o que encontraram foi uma cidade praticamente deserta, com alguns poucos aldeões se escondendo em suas cabanas. A maioria do povo havia abandonado suas casas para seguir a comitiva da rainha, e praticamente ninguém havia retornado. Da carruagem, nem sinal, contudo, Alana sabia que ela a teria parado em algum lugar fora das vistas de quem chegasse. Fiquem aqui, ordenou ela. E escondam-se. Não quero colocá-los em risco. Os dois conduziram os cavalos para o meio das árvores, e Alana penetrou na pequena construção que Boudica chamava de palácio, mergulhada em trevas sinistras. Não precisou procurar muito, pois a rainha encontrava-se no aposento principal, mergulhada na escuridão de seus próprios pensamentos. Ouvindo ruídos na entrada, apanhou a lança com surpreendente rapidez e, mesmo na semi-escuridão imposta pela única tocha acesa, apontou-a diretamente para Alana. Você! Exclamou, admirada. Pensei que estivesse morta, pois pensou errado. Assim como você, consegui escapar. Vá embora daqui. Nossa aliança acabou. Não temos mais pelo que lutar. Você me deve. Não lhe devo nada. Cortou a rainha bruscamente. Você deu ordens para matar Marcos Tito. Não adianta mentir. Eu mesma vi. Quem foi que disse que preciso mentir? Dei a ordem porque ele era o inimigo, e nós não poupamos inimigos. Você prometeu. Cumpri a promessa da primeira vez que ele caiu em nossas mãos. Não o libertei em Verulamium. Ali, encerrou-se nosso trato. Esse é um subterfúgio deveras astucioso, digno da sua perfídia. Quem será a traidora nessa história, Alana? Eu, que mandei matar um general inimigo, ou você, que se apaixonou por ele? Não se trata de paixão, e sim de dignidade, coisa que, pelo visto, você não tem. Não venha me falar de dignidade. Você é muito infantil e imatura para perceber o alcance dessa palavra. A dignidade, para mim, está no esforço que eu empreguei para expulsar o invasor, pois apenas isso me interessa.
Foi o meu sangue e o de minhas filhas que verti no acampamento romano, apenas um prenúncio de todo o sangue que ainda seria derramado pelos homens e as mulheres que bravamente lutaram pela libertação de nosso povo. Não questiono isso, eu mesma não participei dessa luta, mas sempre me recriminando, se queixando, se julgando superior porque aprendeu a ter compaixão pelo inimigo. Quem foi que lhe ensinou isso? O general, na certa, não foi. Experimentei bem a compaixão dos romanos e posso lhe garantir que não é muito melhor do que a nossa. Nós tínhamos um trato, Boudica. Meus guerreiros a seguiram porque eu assim ordenei. Podia ter me retirado dessa guerra, e eles me acompanhariam. Mas não, permanecemos todos ao seu lado. E de que adiantou? Todos os exércitos foram dizimados. Não sobrou nada. Isso não justifica a sua atitude. Basta, Alana, não aguento mais as suas reclamações. Primeiro, choramingou pela mamãezinha traidora, depois, lamentou a morte de mulheres e crianças romanas, e agora, vive a lamuriar-se porque eu mandei matar um general que nada representa para nós além do inimigo. Não compreendo por que você se volta contra mim, que só quis a liberdade do nosso povo. Não estou me voltando contra você. Vim apenas cobrar a promessa que me fez. Você não tem esse direito. Eu nem sequer mandei chamá-la. Você desceu da terra dos brigantes para se aliar a mim por vontade própria. Não lhe pedi nada. Foi você quem me ofereceu ajuda. Ajuda que você prontamente aceitou. Porque acreditei que seus propósitos eram iguais aos meus. E eram. Mas você impôs várias condições, todas elas favorecendo o inimigo. A traidora da sua mãe, aliada de Roma, é inimiga, as mulheres e crianças romanas são inimigas, o legionário é inimigo. Será que, com isso, você também não se tornou inimiga? Como pode dizer uma coisa dessas? O tempo todo lutei a seu lado, não hesitei em matar nenhum soldado romano que caiu na mira da minha espada. Só quis poupar os inocentes, preservar quem me ensinou tudo o que sei para lutar nesta guerra. E você não pode querer me acusar de me preocupar com minha própria mãe. Chega dessa conversa idiota. Aproveite a oportunidade que lhe estou dando e suma daqui. Nunca mais quero vê-la nem ouvir falar de você. Não, Boudica, isso não pode ficar assim. Exijo uma reparação. Você não exige nada, e não há reparação possível para o que já está consumado. Ou você pensa que foi a que mais sofreu com tudo isso? Já se deu conta de que o meu povo praticamente não existe mais. Pensa que não lamento as vidas celtas perdidas, os órfãos, os campos devastados pela desolação. Quanto nos custará reerguer nossas terras? Pagaremos um preço alto em vidas e escravidão para compensar os romanos dos prejuízos que lhes causamos. Acha que nada disso me importa? Que não me dói reconhecer que padecemos por nada? Não lutei por glórias, Alana, lutei pela liberdade. Só o que queria era que voltassemos a ser livres. Disse a última frase com tanta angústia, que o coração de Alana se condoeu. Boudica não estava totalmente errada. O mais duro em tudo aquilo era reconhecer que tantas vidas haviam sido perdidas à toa, e que tudo continuaria como sempre fora, talvez até pior, pois o preço cobrado pelos romanos reverteria em mais miséria para seu povo. Talvez você tenha razão, concordou Alana, a voz mais amena. Compreendo sua frustração, contudo, ainda me é difícil aceitar que você me traiu. Chega, pelos deuses, gritou Boudica, tapando os ouvidos com irritação. Não aguento mais você, não suporto sequer ouvir a sua voz. Dei-lhe a chance de desaparecer com suas lamúrias e de superar a necessidade da desforra, mas você insiste em cobranças sentimentais e egoístas. A escolha é sua, Alana, mas não pretendo dar a você nova oportunidade de vingança. A reação de Boudica foi mais rápida do que a percepção de Alana. Com um movimento preciso, ela apanhou a lança que tinha largado no chão e atirou-a na direção da princesa, que somente muito tarde percebeu o que ela havia feito. A lança trespassou seu coração de forma certeira, com a precisão própria de uma guerreira à altura de Boudica.
O último suspiro de Alanna quase não foi percebido, porque ela tombou no chão tão rapidamente quanto o voo da lança, e nem teve tempo de sentir a aspereza da terra sob seu corpo. Morreu antes mesmo de concluir a queda. Ao se dar conta do que havia feito, Boudica se desesperou. Nenhum dos seus planos de vingança incluía matar aliados celtas. E ela reconhecia que Alanna, apesar de suas tolas fraquezas, lutara a seu lado com rara habilidade e inquestionável bravura. Mas ela era uma rainha irascível e impetuosa, pouco dada a ponderações. Agia por impulso, mais pelo instinto do que pela razão. Sem poder suportar a dor da derrota, que lhe impusera mais aquela desgraça, Boudica chamou suas filhas. As meninas entraram assustadas no aposento, fitando, com espanto, o corpo sem vida de Alanna. Tudo se acabou para nós, disse ela, com profunda tristeza, ao mesmo tempo que retirava da cintura o frasquinho de veneno que Kendra lhe dera para evitar que ela fosse feita prisioneira pelo inimigo. A morte é agora nossa única chance de libertação. Com os dedos trêmulos, ela fez as meninas beberem do líquido amargo. Sem compreender bem as palavras da mãe, desconhecendo que partiam ao encontro da morte, engoliram tudo sem reclamar. Em seguida, Boudica esvaziou o frasco em sua boca. Naquele momento, aquela era a única solução digna para o conflito que se encerrava. Dentro em pouco, os romanos bateriam à sua porta, e a punição que infligiriam a ela seria insuportável, muito pior do que os breves instantes de dor que precederiam a morte. Entre espasmos e soluços, aos poucos, os sinais vitais das três foram cessando. No silêncio que se seguiu, apenas o crepitar do fogo se espalhava pelo ambiente. Não havia mais vida ali, nem esperança, nem dor. Somente 4 corpos estendidos no chão, cada qual com sua história, interrompida naquele momento, porém, inacabada. Nada mais restava da revolução que, por pouco, não expulsara de vez os romanos da Britânia. Capítulo 40. A primeira coisa que Alanna viu quando abriu os olhos foi a luz suave do fim de tarde penetrando pela janela, incidindo diretamente sobre seu rosto. Ela piscou algumas vezes, sentindo a lentidão das pálpebras descendo sobre a vista cansada. Com algum esforço, virou a cabeça para os lados, procurando identificar objetos e pessoas. Não havia ninguém ali, nem nada lhe era familiar. Sem fazer a menor ideia de onde estava, tentou se levantar, mas o corpo dolorido a derrubou de volta na cama. Tornou a fechar os olhos, esperando que o sonho estranho se dissipasse. Quando, mais uma vez, os abriu, as brumas do devaneio ainda estavam lá. Aos poucos a mente foi retomando a noção da realidade, trazendo para junto dela as lembranças dos episódios mais recentes. Lembrou-se da guerra, da emboscada, de Marcus Tito, de Boudica, da lança e da dor. Ao pensar nisso, uma pontada esquisita atravessou seu coração, por onde corria um filete de sangue. Notando o ferimento, Alanna se sobressaltou, esforçando-se, com muito custo, para se lembrar, com exatidão, do que havia acontecido. Ensaiou um grito, para chamar Kelvin, mas a garganta recusou-se a obedecer, e em vez de um chamado, o que ela ouviu de si mesma foi um gemido indiscernível, nada parecido com palavras. Desanimada, desistiu e deixou-se ficar na cama, cuja maciez extrema ela estranhou. Fixando os olhos nas paredes brancas do ambiente, deu-se conta de que o local em que se encontrava era-lhe totalmente estranho, muito diferente das cabanas celtas e dos pequeninos castelos que os romanos lhes haviam ensinado a erguer. E uma caverna, com certeza, não era. Do lado de fora, o sol descia no horizonte, mergulhando o mundo em uma escuridão tenebrosa. Havia nuvens no céu, encobrindo as estrelas e barrando a claridade natural da lua. As mãos calejadas pousaram sobre o coração, sentindo a aspereza do sangue coagulado. Ela afastou as bandagens que cobriam o ferimento e experimentou a extensão do corte. Parecia profundo e largo, um rombo extenso em seu peito. O toque trazia a dor, de forma que ela ajeitou de volta o curativo e afastou as mãos, fitando o teto de pedra. Sem ter a menor ideia de onde estava, fechou os olhos novamente, pedindo aos deuses que a ajudassem.
Você não está mais lá, foi a voz que respondeu às suas preces. Assustada, Alana arregalou os olhos, assombrada com a figura delgada que se debruçava sobre ela. Shayla, exclamou, surpresa, como é possível? Estou naquele sonho novamente? Isso não é um sonho. É a sua realidade agora. Como assim? Há pouco, estava no palácio de Boudica, e acho que ela me acertou com uma lança. A ferida reabriu e começou a borbulhar, atraindo a atenção de Shayla, que se aproximou e trocou as bandagens. Você precisa ficar quieta, ralhou Shayla, com ternura, ou esse talho não vai se fechar. Não entendo, Shayla. Que lugar é esse? Como chegamos aqui? Shayla deu um suspiro de resignação e sentou-se ao lado de Alana. Envolveu uma das mãos da princesa entre as suas, alisando-a carinhosamente. De vez em quando, uma lágrima saltava de seus olhos, e ela a enxugava com a ponta dos dedos, rapidamente, para que Alana não visse. Por fim, acabou por revelar. Você está morta, Alana. Boudica a matou. Alana não respondeu. Em seu íntimo, imaginava algo semelhante, embora não entendesse muito bem como podia estar morta e viva ao mesmo tempo. Era uma sensação esquisita, como se estivesse agora experienciando o conhecimento antigo de seu povo. Você ainda não me respondeu onde estamos. Estamos em uma casa no mundo invisível, que fica em uma espécie de cidade espiritual. Não entendi. Onde, exatamente, fica isso? E como pode ser invisível? Não sei direito, só sei que não é no mundo dos vivos. Alana franziu as sobrancelhas, claramente intrigada, e retrucou com interesse. E como foi que você conseguiu me trazer até aqui? Seu corpo está leve agora, e eu tive ajuda. Ajuda de quem? Ela fez um breve silêncio, imaginando como descrever a maravilhosa aparição, até que revelou, da melhor forma que pôde. Primeiro, veio uma deusa diferente e maravilhosa, com pele cor de carvão, que eu nunca havia visto. Oiá, murmurou Alana, sem que Shayla ouvisse. Era linda, toda vestida de vermelho, cintilando sobre seu corpo caído, espalhando sobre ele umas gotinhas transparentes e brilhantes, que fez vocês reluzirem como se fossem raios de sol. Vocês? Sim. Ela parecia preocupada não apenas com você, mas com Boudica e as filhas também. Não sei o que aconteceu com elas, porque a deusa chamou outro deus, que falou comigo e me deu ordens para trazer você. Um deus? Foi ele quem ajudou você a me trazer. Foi. Na verdade, ele me falou que não é um deus, mas confesso que estou em dúvida. Disse que seu nome é Masi e que foi seu irmão em outra vida. Meu irmão? Como pode ser isso? Não sei bem, mas garanto que ele vai lhe explicar. E a deusa, por acaso foi minha mãe? Acho que não. Ela nunca falou uma só palavra, mas Masi me disse que ela se chama Oiá e que acompanha você há muitas vidas. Sim, conheço Oiá, mas não entendo qual a ligação de tudo isso. Para mim, é tudo muito estranho e novo. Para mim também, mas a verdade é que, se não fosse por eles, não estaríamos aqui. Como assim? Onde estaríamos? Não sei bem, só sei que Marlon estava esperando para levá-la com ele. Marlon? Repetiu, atônita. Sim, ou pensa que ele desistiu de você? Marlon agora é outra pessoa, uma criatura importante lá no mundo perdido dos mortos, de onde você me libertou, lembra? Lembro. E agora que você tocou nesse assunto, lembro também que Marlon me visitou em sonho. Disse-me coisas estranhas. Marlon a teria encontrado primeiro e a teria levado para as profundezas que ele habita. Foi muita sorte Oiá e Masi terem aparecido, sabe? Alana estava muda de assombro. Não podia imaginar que, durante os minutos que se seguiram à sua morte, tanta coisa houvesse acontecido em um mundo invisível. E Marcos Tito? O que foi feito dele? Isso eu não sei, ninguém me falou. E Tristan, Marva e os outros? Tristan e Marva ficaram muito tristes com a sua morte, mas fizeram como você sugeriu e foram para o norte. Estão juntos, provavelmente, entre os Carvécios.
E, embora você não tenha perguntado, Kelvin também morreu, bem como seu amigo Kendra e todos os druidas que participaram dos conflitos. Não se encontram aqui. Imagino que tenham se juntado a Marlon. É bem provável. E de minha mãe, você tem notícias? É claro que ela lamentou a sua morte, mas tudo continua igual entre os brigantes. Alanna fez uma pausa, refletindo sobre as novidades trazidas por Shayla. Quando tornou a falar, foi em tom de imensa curiosidade: quanto tempo faz, Shayla? Há quanto tempo estou aqui? Deixe ver. Nós perdemos um pouco a noção do tempo aqui, sabe? Mas se eu tivesse que arriscar, diria 1 mês, mais ou menos. 1 mês? Espantou-se. Faz 1 mês que estou dormindo. Sim, e Masi cuidou de você esse tempo todo. Graças a ele, seu ferimento está quase cicatrizando. Como posso ter esse ferimento, se meu corpo já não é mais de carne? Pelo que ele me explicou, a morte nos transforma em uma coisa chamada energia, que é uma espécie de força invisível. Essa energia precisa de um corpo para se apresentar e ser reconhecida, e é por isso que mantemos a aparência de quando estávamos vivos. Mesmo com a morte, conservamos as mesmas características que possuíamos em vida, bem como algumas lesões mais profundas, cujos resquícios permanecem, já que ainda somos muito primitivos e ignorantes para nos curarmos sozinhos. Pensei que, depois de mortos, todas as feridas desaparecessem. Eu sabia que não era bem assim, porque ainda tenho marcas do que me aconteceu. Calou-se, apertando o coração, onde Alanna a havia apunhalado. Não quero lhe trazer lembranças dolorosas. Isso já passou. Temos isso em comum, não é, Shayla? Você e eu fomos mortas por um corte no coração. Não pense mais nisso, princesa. Masi me disse que tudo acontece como tem que acontecer. Pelo visto, você e Masi se tornaram muito amigos. É verdade. Gosto dele e das coisas que diz. Me dão conforto e alegria. E onde ele está? Quero muito falar com ele. Masi é assim mesmo. Vem e vai como o vento que sopra sem destino. Daqui a pouco, ele aparece. Agora descanse. Você precisa se recuperar. A conversa havia mesmo desgastado Alanna um pouco. Sentindo um cansaço reconfortante, ela se deixou ficar na cama macia. Em poucos instantes, adormeceu. Capítulo 41. Quando Alanna tornou a despertar, o que viu foi um rosto negro e sério voltado para ela. Tratando-se de um desconhecido, deveria se assustar, contudo, a verdade é que havia algo não apenas familiar naquele semblante, mas também amistoso e sereno. Olhando rapidamente em volta, Alanna percebeu que o ambiente permanecia o mesmo, embora uma claridade límpida lhe indicasse que talvez estivessem no início da manhã. Você é o Masi? Indagou ela, olhando, com curiosidade, o traje colorido que envolvia seu corpo. Sim, foi a resposta breve. Eu me lembro do seu rosto. Já nos encontramos antes. Naquele dia, na montanha. Você veio antes de Oiá. Ele sorriu amistosamente e indagou com amorosidade: como se sente? Estou bem, acho. A ferida já está praticamente cicatrizada, observou ele, ajeitando as bandagens no coração de Alanna. E agora que você despertou, sua mente está em condições de compreender que esse sangue e o corte de onde ele provém são apenas uma impressão, meros reflexos do ferimento que foi produzido em seu corpo físico. Você fala difícil, Masi. Quer dizer que eu posso me curar, se quiser, porque aqui as feridas não existem de verdade. É isso, exatamente. Shayla já havia me explicado. Ela ainda está em processo de cura. Seu coração também sangrava quando a encontrei, mas o que resta agora é uma pequena cicatriz, que ela não conseguiu ainda dissolver. Resíduos da lembrança dos acontecimentos que causaram sua morte. Não precisa me lembrar, tornou ela, acabrunhada. Sei que a culpa foi minha. Não foi minha intenção lembrá-la de episódios dolorosos. Quanto à culpa, você precisa aceitar o que fez e se perdoar, porque Shayla não lhe guarda nenhum ressentimento. Eu sei, já conversamos sobre isso. Ótimo. E quanto a você, por que veio me ajudar? Qual o seu interesse em mim? Shayla não lhe contou.
Você não sabe que fomos irmãos? Ela me disse, mas não compreendo. Quando fomos irmãos? Quando vivemos juntos na África, de onde fugimos após nossa aldeia ser atacada por uma tribo inimiga. Não se lembra? Masi passou a mão na testa de Alana, ativando o centro de memória de suas vidas passadas. Aos poucos, as imagens foram delineando em sua mente, e ela se lembrou de tudo. Afinal, não acontecera havia tanto tempo assim, e os fatos ainda se encontravam muito presentes em suas lembranças. Nenia! Exclamou ela, revirando os olhos, como se uma vida inteira se desenrolasse rapidamente à sua frente. Eu me chamava Nenia, e sim, lembro que você era meu irmão. Foi na África, fugimos de nossa aldeia, que foi atacada por uma tribo rival, e fomos para um lugar chamado Cartago. Não é isso, exatamente. Mas, espere, não fomos felizes lá, não durante muito tempo. Havia um mercado, um soldado romano, alguém que calou-se, sentindo a dor da lembrança de algo que foi difícil. Sim, Alana, ele a estuprou. Mas não foi só isso. Ele me matou, cravou uma espada em meu coração, mas havia um outro soldado. Ele tentou me ajudar, mas não teve tempo. Marcos Tito, ele é o soldado que tentou tirá-la das mãos do estuprador. Marcos Tito. Repetiu ela, espantada. Sim, só podia ser. Mas espere, tem algo mais. Esse outro soldado, o que me estuprou e me matou. Pelos deuses, era Marlon. Você se lembrou de tudo, Alana. Marlon ainda é um espírito embrutecido, como quase todos ainda o são, e não teve discernimento suficiente para delinear os rumos dessa encarnação, mas entendeu os planos traçados para ele e acreditou que poderia mudar alguma coisa entre vocês. No começo, parecia que ia dar certo, porque ele realmente conseguiu desenvolver algum tipo de afeto por você. Mas Marlon possui uma tendência ao mal que é difícil de contornar. Quando seu espírito soube que foi Cartimando a quem mandou matá-lo, intimamente, ele culpou você pelo ocorrido, e todo o ódio reacendeu. E, como havia mesmo se apaixonado por você, viu-se presa de sentimentos confusos e contraditórios. Se ele conseguiu sentir afeto, então, alguma coisa melhorou. Ou não? De uma certa forma, sim. Ele gosta de você, mas não consegue ainda se desvincular do orgulho e do que ele sempre buscou em suas vidas passadas, que foi o poder. E é por isso que, sempre que desencarnar, ele logra conquistar um posto de poder na treva para onde vai. É uma forma de compensar o propósito que não alcançou em vida. Mas ele odiava os romanos. Como, se já foi um também? Primeiro, ele não tinha lembranças de que havia sido romano. E depois, não eram os romanos, propriamente, que ele odiava, mas o poder que possuíam e que ele invejava, porque não podia ter. É por isso que ele detestava tanto Marcos Tito. Exatamente. Marcos era um centurião na época, alguém hierarquicamente superior a ele, que o repreendeu, o humilhou e depois o matou. Para espíritos empedernidos, não é algo fácil de se esquecer. Tem razão. Veja você, por exemplo. Não guardou raiva e o perdoou. Você, Alana, está muitos anos à frente das pessoas comuns dessa época. Como assim? Atualmente, o homem praticamente ainda vive na barbárie. Age impulsionado pelos instintos e desconhece valores sagrados, como perdão, bondade e compaixão. Boudica e minha mãe diziam que são sinais de fraqueza. Sua mãe ainda está perdida nas ilusões do mundo. Pensa que o mais importante é aumentar suas riquezas e se manter no poder. E Boudica? Boudica foi uma guerreira extraordinária, e seus motivos eram justos. Seus métodos, contudo, foram implacáveis. E, apesar de seus atos não serem vistos como crueldade pelo seu povo, são contrários à lei do amor. Mas isso agora vai mudar, com a chegada de Jesus. Jesus, o Nazareno, já ouviu falar dele? Sim, Marcos me contou sobre ele. Jesus morreu para nos deixar um exemplo de amor e bondade, que muitos seguirão. Ouvindo você falar assim, fico até emocionada. Gostaria de tê-lo conhecido. Mesmo não o conhecendo, você pode se juntar a ele. Como?
aprendendo seus ensinamentos e desenvolvendo a lei do amor. Eu gostaria disso, Mase. Você me ensina? Com o maior prazer. Eu mesmo não nasci cristão, mas acompanhei, do mundo espiritual, a trajetória desse grande líder. Alana deixou o olhar vagar no horizonte, imaginando como teria sido bom conhecer Jesus, que devia ser um homem maravilhoso e muito diferente dos que ela conhecera. Mas seus pensamentos estavam mais ligados à sua própria realidade, de forma que ela afastou o fascínio que o Nazareno lhe causava e indagou, ansiosa. E Marcos Tito? Você sabe onde ele está? Seguiu seu próprio destino. Você, Alana, é uma guerreira com raro senso de lealdade, justiça, compaixão e bondade. Isso faz de você uma criatura especial, alguém que, como eu disse, está um passo à frente do comum de seu povo. Tudo isso é muito novo para mim, Mase. Para começar, nem sei onde estou. Shayla falou algo sobre uma cidade espiritual, mas não entendi o que isso significa. Não gostaria de dar uma volta? Assim, você vai entender. Era um mundo diferente. Alana saiu para um corredor limpo e branco como o quarto em que estivera. Acompanhando Mase, atravessou uma porta mais larga e se viu em um jardim esplêndido, coberto de flores coloridas e perfumadas, dispostas lado a lado com graça e harmonia. Entre os gramados verdes, vários caminhos cobertos de pedrinhas miúdas e esbranquiçadas cintilavam ao sol e reluziam como uma estrada pavimentada de prata. Ao longe, o céu claro e límpido estendia sobre o horizonte um azul tão vivo, que ela esticou a mão para tocá-lo, a fim de se certificar de que não era tinta derramada. Como não o alcançou, recolheu a mão e olhou para Mase, totalmente deslumbrada. Que lugar mais lindo! Exclamou, os olhos úmidos de emoção. Onde fica? Estamos na Britânia. Não exatamente. Estamos em algum lugar acima da Britânia. Acima como? Nas nuvens? Pode-se dizer que sim, avaliou ele, com um sorriso de generosidade. No mundo espiritual superior, que é onde estamos, as cidades foram construídas no espaço invisível acima do solo. Maravilhada como estava, Alana disparou na frente de Mase, aspirando, com profundidade, os aromas refrescantes das flores e aquecendo-se ao sol morno. À medida que caminhava, ia encontrando outras pessoas, algumas vestidas de branco, outras trajando armaduras, outras ainda usando trajes próprios dos celtas. Como aquilo lhe chamasse a atenção, lembrou-se de verificar suas próprias vestimentas, surpreendendo-se ao constatar que usava uma espécie de túnica verde, bem clarinha, leve, macia e muito confortável. Ela alisou o tecido, admirada com a textura suave, e endereçou a Mase um olhar interrogativo. Não compreendo, declarou. Quando Marlon morreu, Kelvin me levou ao mundo dos mortos. Agora me lembro perfeitamente dele, mas era tão diferente. E Shayla estava lá. Marlon continua lá, agora liderando uma horda de assassinos e ludibriadores. Shayla disse que ele procura por mim. É verdade? Infelizmente, sim. Ele pensa que pode levá-la com ele, ainda que contra a sua vontade. Levar-me para onde? Para aquele mundo horrível de escuridão, aflição e medo. Sim. É o reino dele agora, o lugar que ele comanda com prepotência, impondo terror e uma obediência cega, com punições cruéis para os infratores das leis que ele mesmo criou. Que coisa horrível! Nunca pensei que ele pudesse se modificar a ponto de se tornar um ser maligno. Na verdade, ele não se modificou, apenas revelou sua verdadeira face. Veja bem, Alana, ninguém se modifica para pior. A mudança interior é fruto do desenvolvimento de virtudes sagradas que, uma vez adquiridas, nunca mais se perdem. Quando alguém muda para pior, significa que abriu mão das defesas da alma que resguardam sua integridade, deixando de exercer o controle e o domínio sobre seus vícios e suas ilusões, e desvendando o que sempre esteve oculto dentro de si. Ou seja, em um caso a modificação e, no outro, revelação. Exatamente. A transformação pessoal tem duas vias, para melhor, quando há um acréscimo de virtudes que levam a uma modificação sólida, autêntica e definitiva, ou para pior,
Quando as inclinações viciosas da alma encontram um meio de burlar a vigilância da mente e desvendam sua natureza perniciosa. No primeiro caso, a mudança é verdadeira. No segundo, apenas aparente. E Marlon encontra-se nesse segundo caso. A verdade, Alana, é que você nunca reparou na real essência de Marlon. Algumas vezes, estamos tão envolvidos pelo afeto e pela admiração, que não conseguimos enxergar o íntimo das pessoas e seguimos iludindo a nós mesmos. Mas os sinais estão lá. Ninguém consegue ocultar seus traços de caráter o tempo todo. Há sempre uma atitude aqui, uma ideia ali, uma palavra acolá, coisas que, se bem observadas, demonstram a inclinação nociva que se busca ocultar debaixo de uma capa polida de perfeição e integridade. Eu nunca percebi nada disso em Marlon, até me encontrar com ele naquele lugar horrível. Não pense que isso é exclusivo de Marlon. Todos nós, em maior ou menor escala, podemos adotar esse tipo de comportamento, seja para alimentar nossos vícios, seja para nos proteger. E não devemos julgar ninguém. Entendi, Masi. Mas é que tudo é muito novo para mim. Ainda não estou acostumada a estar morta, e as ideias que você traz, nunca ouvi em toda a minha vida, nem de Kelvin, que eu sempre considerei um mago sábio e inteligente. São as boas novas trazidas por Jesus, que se espalharão pelo mundo através dos séculos. E agora, vamos voltar. Você precisa descansar. Enquanto caminhavam de volta, Alana refletia em tudo o que Masi lhe dissera. Estava maravilhada com o mundo espiritual, desejosa de conhecer mais sobre a vida além da matéria. Havia tantas coisas que ela desconhecia. E o Nazareno? Parecia-lhe uma pessoa verdadeiramente especial, um homem extraordinário, que ela, embora não tivesse conhecido, admirava imensamente. Mas lhe prometera que ensinaria suas ideias, e só de pensar nisso, seu peito encheu-se de alegria. Ela não sabia o quanto era diferente da maioria das pessoas de sua época, e era essa diferença que a transformaria no ser grandioso que ela estava destinada a ser. Capítulo 42. Alguns dias mais foram necessários para que Alana se recuperasse totalmente. No começo, foi difícil desvincular-se da sensação da ferida, e as marcas impressas em seu corpo fluídico vertiam sangue todas as vezes que ela se recordava do incidente com raiva ou agonia. Mas o espírito de Alana era livre e não costumava se apegar a derrotas passadas, de forma que, à medida que ela se envolvia com a vida espiritual, mais distantes ficavam as lembranças e, com elas, iam-se as sequelas da lesão. Certa manhã, ao caminhar sozinha pelos jardins, teve uma estranha sensação. Seus pensamentos andavam ocupados com as reminiscências e os questionamentos, mas, naquela hora, o que lhe veio à cabeça foi a imagem desfigurada de Marlon. Recordações de um passado feliz excederam suas reflexões, levando Alana a pensar, quase a sentir, os beijos, as carícias e as palavras doces que ela e Marlon trocavam quando eram jovens e apaixonados. Aos poucos, sem que ela percebesse, as lembranças dominaram sua mente, transformando a memória em um amontoado de passagens desconexas, que acabaram se detendo na excitação do sexo. Na mesma hora, seus sentidos se aguçaram, e um apetite sexual inesperado dominou seu corpo astral, fazendo-a desejar ardentemente estar nos braços de Marlon. A ideia foi tão persistente, que logo ela se viu em outro lugar. Em um piscar de olhos, transportou-se para o antigo submundo, que conhecera quando Kelvin a levara até lá. À sua frente, apenas escuridão, que se decompunha gradativamente até um tom de cinza escuro, onde sombras estranhas se moviam lentamente, à distância. Ouvindo um ruído de ferro e correntes, Alana se virou assustada. Ao longe, um vulto desengonçado caminhava em sua direção, claudicando a cada passo, o que fazia ressoar aquele barulho esquisito. Ela o observava horrorizada, tentando imaginar o que ela estaria fazendo ali e quem seria a figura macabra. Foi com assombro que percebeu as pústulas sangrentas em seu tronco desnudo, os grilhões em seus punhos e tornozelos, as rachaduras em seus lábios secos. Reconheceu, com horror, a criatura grotesca que se aproximava e soltou um grito inesperado de repulsa, medo e dor. Não é possível, balbuciou ela, aterrorizada.
Você, não pode ser. Sou eu mesmo, Alana, respondeu uma voz cavernosa. Veja bem no que me transformei. Mas o que aconteceu com você? Como foi que veio parar aqui? Assim como você, fui trazido para cá contra a minha vontade, com a diferença de que ele a ama, mas de mim, só o que quer é vingança. O ser monstruoso se movimentou com dificuldade, voltando, para ela, as costas vergastadas. Não queria que ela o visse chorando. Marcos. Ela falou baixinho, como se pudesse magoar os ouvidos dele se pronunciasse seu nome em voz alta. Não, protestou ele, tentando manter o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Não tenha piedade de mim, por favor. Não suportaria isso vindo de você. Ela abaixou os olhos, chorando de mansinho para que ele, por sua vez, também não percebesse o desespero em suas lágrimas. Sinto muito, murmurou. Vamos, Alana, tornou ele, subitamente nervoso. Ele está à sua espera e vai me castigar se eu me demorar. Você fala em ele. Ele quem? Você vai ver. Ele não quer que eu diga, para não estragar a surpresa. Não era preciso dizer que se tratava de Marlon, mas ela não insistiu. Não queria que Marcos Tito fosse penalizado por sua causa. Limitou-se a segui-lo com tristeza e em silêncio, caminhando com cuidado por entre as sombras disformes, algumas vagueando ao acaso, outras, estiradas no chão como se estivessem mortas. Havia milhões de perguntas que ela queria fazer, contudo, achou que não era uma boa hora e duvidava que Marcos Tito tivesse condições de lhe responder. Rapidamente, chegaram ao seu destino. O local havia sido plasmado, pela força de pensamento de Marlon, como uma aldeia celta, rodeada de choupanas rústicas, tendo ao centro uma imensa cabana circular, feita de madeira escura, com portas e janelas que se mantinham fechadas. Que lugar é este? Indagou ela, sentindo um calafrio. Em vez de responder, o romano abriu a pesada porta de ferro, dando a impressão de que toda a construção ia se desmantelar, abalada pelo peso da peça metálica. A casa, porém, era sólida e se manteve intacta, descerrando a entrada sinistra por onde Alana foi convidada a passar. Não tenha medo, disse ele, para acalmá-la. Ele jamais lhe faria mal. Pelo menos isso me tranquiliza. Sem dizer nada, Alana entrou, demonstrando a coragem que sempre lhe fora característica. Caminhou alguns poucos metros em meio à escuridão, estreitando a vista para acostumá-la à falta de luz. Quando alcançou o que parecia ser o centro do salão, seus olhos foram ofuscados por uma luz rubra, excessivamente brilhante, que envolveu apenas o círculo onde eles se encontravam, deixando tudo ao redor envolvido em trevas. Ela protegeu a vista com a mão, tentando identificar, por entre os dedos, a figura fora do comum sentada em uma cadeira alta, fincada no meio do recinto. Marlon, chamou ela, fazendo retinir, no tom de sua voz, uma segurança que ela mesma julgava impossível. Sei que é você, Marlon. Por que está fazendo isso? Por que me trouxe aqui? E por que não se revela apropriadamente, como o homem confiante e corajoso que você sempre foi? Subitamente, as luzes suavizaram, permitindo que ela enxergasse claramente, embora todo o ambiente se mantivesse tingido de vermelho. Lamento se a luz a incomodou, retrucou ele, fazendo-se visível diante de Alana. Não estou mais acostumado a ela, mas quis clarear o ambiente para você. Acho que exagerei. Você não me respondeu, Marlon. O que você quer que eu diga? Que a trouxe aqui porque, finalmente, posso tê-la junto de mim. Que fiz isso porque a amo. Que criei toda essa farsa para que você não perceba a minha real aparência. O aspecto dele estava mais terrível do que da última vez que ela o vira. As feições encovadas, a pele rachada e cinzenta, os olhos vermelhos e fundos, a barba emaranhada e espessa faziam lembrar os demônios das histórias míticas de Kelvin. Estou vendo você agora, Marlon. Porque se deixou seduzir por um poder ilusório, que não lhe trará nada além de desgraça e sofrimento. Você não sabe o que diz. Meu poder é real, imenso, incontrolável, e não pode ser sobrepujado. Não acredito nisso.
Tenho estado em companhia de seres iluminados mais inteligentes, e com eles aprendi que o único poder verdadeiro vem de Deus. Não sei a que Deus você se refere, mas os seres iluminados que estão acima de nós não têm poder algum aqui. Logo, eu sou o Deus deste lugar. E, pelo visto, do outro também, já que retirei você de lá com uma certa facilidade, sem que ninguém percebesse. De fato, parecia a Alana que Marlon não encontrara nenhuma dificuldade para retirá-la de onde estava. Não sabia que fora atraída para lá porque se permitira envolver pelas emanações de sexo que ele lhe enviava, certo de que, ao captá-las, Alana deixaria reacender o fogo ardente do desejo. E foi o que ela, inadvertida e inocentemente, fez. Criada a ponte energética, bastou a Marlon puxar o fio para arrastá-la até ele. Deixe-me ir, Marlon, pediu ela. Não tenho utilidade para você aqui. Não posso permitir que você me abandone de novo. Eu a amo, e você ainda me ama. Não ama? Tenho certeza de que ama. Por favor, Marlon, isso agora já não importa mais. Importa para mim. Foi um grito retumbante, que a assustou. Ela deu um passo atrás e procurou Marcos Tito com o olhar, mas não o encontrou. Não sabia se ele havia partido ou se estava oculto pelas sombras ao redor. Ele não está mais aqui, anunciou Marlon, rilhando os dentes com fúria. Por quê, Marlon? Qual a razão de tanto rancor? Ele me deve. Somos inimigos. Será que tudo se resume a despeito e inveja? Está descontando, hoje, o mal que ele lhe fez em outra vida. O que você sabe disso? Retrucou ele, os olhos soltando chispas de um ódio havia muito alimentado. Eu sei de tudo, Marlon. Assim como você, lembrei-me de nossa vida passada. Sei que você me estuprou, que me matou e que Marcos acabou matando você também. Não quero falar sobre isso, contestou, irritado. Acabou, é passado. O que vivemos hoje faz parte de uma outra história. Será? A mim me parece que a história está se repetindo. Você não sabe o que diz. Não, Marlon, sei muito bem do que estou falando, mas Você falseia a verdade para tentar justificar sua vingança, porque a verdade é que nunca perdoou Marcos Tito, não apenas por ter-lhe tirado a vida, mas por ter sido seu superior naquela vida, como, ao que parece, continuou sendo nesta. No fundo, o que você queria era estar no lugar dele. Ela havia entrado no coração de Marlon tão profundamente que ele não teve como contestar. Todas as ações dele, no concernente ao general, deviam-se à inveja e ao despeito nascidos havia muito tempo e repetidos ao longo dos séculos. Naquele momento, Marlon se sentiu desnudo, vendo seu interior revelado de forma tão clara e inquestionável. Deixe-me em paz, murmurou ele, esforçando-se para não demonstrar fraqueza. Nada disso importa agora, prosseguiu ela, penalizada. Você mesmo disse que acabou, que é passado. Pois entregue o passado ao passado. Não permita que o ódio e a inveja sejam donos de seu destino. Esta é uma nova história, e podemos construí-la do jeito que quisermos. Reestruture seus pensamentos, remodele suas atitudes. Perdoe Marcos, perdoe a si mesmo, assim como eu perdoei você. Juntos, poderemos ir embora daqui, nós três. Ele deu um risinho irônico e a encarou, novamente assumindo o ar tenebroso de antes. Sair daqui com Marcos Tito? Questionou, sarcástico. Nunca, Alana. Jamais deixarei o romano ir. E acho bom você se conformar, porque também não estou disposto a deixá-la partir. É isso que sou, Marlon. Sua prisioneira? Posso transformar você em rainha. Juntos, governaremos este lugar e teremos a riqueza e o poder que sempre merecemos, com escravos para nos servir e executar os trabalhos pelos quais os druidas nos pagarão. Então é isso que importa. Riquezas e poder, ainda que ilusórios? E onde foi parar todo aquele ideal de liberdade e justiça, o desejo de lutar pelo nosso povo e expulsar os romanos? Estamos mortos, Alana. Deixemos essa preocupação para os vivos. Aqui, não estamos sujeitos nem ao domínio, nem à tirania dos romanos. Romanos ou celtas, todos estão subordinados a mim.
Isso não é verdade. Há outro lugar além deste em que os espíritos estão em segurança e são livres. Pelo visto, nesse outro lugar as pessoas não são tão livres nem estão tão seguras assim. Afinal, subtraí você de lá debaixo do nariz de seu irmãozinho Mase, que nada percebeu. Você conhece Mase? Surpreendeu-se. Por que o espanto? Muita gente se conhece por aqui. Se você realmente conhecesse Mase, saberia que ele deve estar a par de tudo o que acontece neste lugar. Duvido muito. Minhas paredes são impenetráveis. Ela ia protestar, contudo, uma sensação esquisita a fez silenciar. Não era algo ruim, pelo contrário. Foi um alívio súbito, uma esperança concreta, uma impressão quase palpável de que não estava mais só. De forma disfarçada, perscrutou o ambiente ao redor, tentando ver além da escuridão. No ambiente externo, nada se alterou, contudo, uma luz se acendeu em sua mente, e todo o corpo de Alana foi envolvido por uma aura serena e límpida. Assustada, ela olhou para Marlon, mas ele continuava a encará-la com o mesmo ar de fúria, aparentemente alheio ao que estava se desenrolando bem diante de seus olhos. Como é possível? Indagou ela mentalmente. Estou aqui, Alana, foi a resposta de Mase, que se havia conectado com ela, tão logo ela pensou nele. Não tenha medo, tudo vai dar certo. Não estou com medo, apenas preocupada. Pois não fique, você tem uma missão aí. Em breve, descobrirá qual é. Seja qual for essa missão, Marlon tentará me impedir. Marlon não é mais forte do que você. Ele comanda um exército inteiro de sombras. Não são as sombras que invadem a luz, mas é a luz que afasta as sombras. A comunicação se desfez subitamente, deixando Alana em sobressalto, temendo a reação de Marlon. Incontestavelmente, contudo, ele nada havia percebido. Os poucos minutos em que ela conversou com Mase pareciam não ter influenciado a percepção de Marlon. Era como se, para ele, o tempo houvesse parado. E Mase não está aqui para ajudá-la, prosseguiu ele, ignorando a interrupção mental. E agora, Alana, vou deixá-la um pouco sozinha, para pensar. Ela não protestou. O desgosto fora substituído pela confiança, algo que Marlon não notou. De um canto escuro, Marcos Tito apareceu, arrastando as correntes em seu caminhar claudicante. Venha comigo, pediu ele, olhos baixos, refreando a mão que, instintivamente, ia estendendo na direção dela. Alana obedeceu, caminhando devagar ao lado do romano. Já na saída, ouviu a voz tonitruante de Marlon, acentuando bem cada palavra. Não fale com ela nem se atreva a tocá-la, general. Se o fizer, eu saberei. Os poucos minutos em que Marcos Tito se deteve foram suficientes para Alana perceber o terror que o invadia. Era uma coisa estranha. Ela nunca poderia imaginar que, um dia, veria o destemido e orgulhoso general naquela situação. Quis perguntar-lhe o que, exatamente, Marlon havia feito, mas não teve coragem. Enquanto caminhava ao lado dele, em silêncio, seus pensamentos dispararam, dando forma à ideia que Mase chamara de missão. Capítulo 43. Foram vários dias em que Alana presenciara desespero e terror. Embora bem tratada, ela não tinha autorização para sair das redondezas da fortaleza macabra e via, mesmo sem querer, cenas de brutalidade e humilhação. O objetivo de Marlon era claro. Através de um comportamento implacável e cruel, queria mostrar a ela o tamanho de seu poder. Não foi por outro motivo que designou Marcos Tito para cuidar dela. Forçado a servi-la, não podia levantar os olhos para ela nem lhe dirigir a palavra. Parecia outra pessoa, alquebrada, destruída, quase aniquilada. Era a forma de vingança de Marlon. Além de torturá-lo, obrigava-o a estar próximo dela, como um espectro sem importância e invisível. Alana o observava com espanto e compaixão. Queria falar com ele, contudo, temia as represálias de Marlon. Um dia, porém, não aguentou mais. Acercou-se dele e, de chofre, indagou, sem medo. O que foi que houve, Marcos? Como Marlon conseguiu colocar você nessa situação?
Temendo o castigo, ele não respondeu. Fale comigo, por favor. Não posso, sussurrou, o mais inaudivelmente que pôde. Não é possível, Marcos. Este não é você. Ele sorriu amargamente e arriscou lançar-lhe uma olhadela rápida e tímida. O pavor havia dado lugar à vergonha. Você deve estar se perguntando como um general arrogante feito eu se transformou neste ser covarde e desprezível, não é? Não é isso. Imagina os horrores a que Marlon deve tê-lo submetido. Não, Alana, você não imagina. Marlon possui um jeito todo especial de converter até os mais renitentes, como eu. Como foi que ele o trouxe para cá? Foi tudo muito súbito e inesperado, começou ele, segurando as lágrimas e a vontade de tocá-la. Em um momento, eu estava em seus braços, sentindo a vida se esvair de mim. Em outro, me vi rodeado por seres sombrios, que me xingavam e me apontavam lanças. Preocupado com você, virei-me em sua direção, mas você já havia partido. Vi-a ao longe, praticamente arrastada pelos seus guerreiros. Naquele instante, senti a primeira pontada da lança, que me atingiu nas costas. Em seguida, vieram outras e mais outras, até que meu corpo inteiro foi perfurado e, ao mesmo tempo, acorrentado. Tentei me libertar, mas percebi que cada ferida funcionava como um gancho, do qual saíam elos poderosos, que eu não tive forças para partir. Pelos deuses, Marcos! Alana horrorizou-se. E pensar que eu estava ali, tão perto, e o abandonei. Você não poderia ter feito nada. Meu espírito, livre da matéria, encontrava-se entre os invisíveis, inacessível à sua influência, porém, inteiramente preso ao domínio da súcia de Marlon, como logo descobri. Marlon apareceu por lá? Ele acompanhou a batalha o tempo todo. Acho que não sabia o que iria acontecer. Penso que ele acreditava na vitória bretã, porque me forçou a ajoelhar-me diante do campo de batalha para assistir ao extermínio dos romanos, como ele mesmo disse. Pensei em lhe dizer que a derrota de seu povo era certa. Eu conhecia a estratégia de Suetônio e a indisciplina dos bretões, logo, não tínhamos como perder. E Marlon assistiu ao massacre dos celtas sem poder intervir. Exatamente. Foi uma carnificina, o que alterou ainda mais o humor de Marlon. Creio que, ao ver sua gente caída e os rios de sangue que banhavam seus corpos, Marlon enlouqueceu de vez. Dentre os mortos, vários espíritos se levantavam, a maioria, desorientada, perdida, sem compreender bem o que estava acontecendo. Alguns foram levados, outros permaneceram vagando por ali, outros se associaram a Marlon. Mas apenas você foi capturado. Do lado romano, sim. Marlon não parecia interessado em capturar inimigos. Queria aliados. E depois, a maioria dos romanos tinha sobrevivido. Os poucos mortos, além de mim, claro, não estavam ao seu alcance. Você viu Morrigan? Ela questionou, curiosa. Morrigan. Repetiu ele, pensativo. Não sei se o que vi foi Morrigan, mas pude ver, de relance, uma espécie de aparição sobre você. Era como uma deusa de cobre, toda de vermelho, empunhando uma espada sobre sua cabeça, como se quisesse protegê-la. Foi muito rápido, porque, logo em seguida, veio a primeira estocada. Oiá avaliou ela. Devia ser Oiá. Não, com certeza, era Oiá. Já lhe falei sobre ela, lembra? Talvez fosse ela, eu não sei. Mas era, com toda certeza, uma visão espetacular. Pensei que ela a estivesse protegendo, mas vendo você aqui, creio que sua interferência não foi muito eficaz. Oiá me protegeu na batalha, mas não pôde me defender de Boudica. Foi ela quem me matou. Sim, foi o que ouvi dizer. Mas não quero falar de mim agora. Conte-me mais sobre você. Não há muito mais o que contar. Marlon ficou enfurecido com a derrota de seu povo e lançou sobre mim toda sua fúria, reforçada pelo ciúme. Não sei se você sabe, mas estivemos ligados em outra vida. Eu sei. Foi por isso que Marlon me perseguiu. Não propriamente por eu ser o invasor inimigo, mas por ser seu inimigo pessoal. Isso me valeu toda sorte de humilhações e torturas.
Fui espancado, queimado, asfixiado, esfaqueado, mutilado, esfolado, sodomizado. Calou-se, afogado pela dor e a vergonha. Oh, Marcos, eu sinto tanto. Não sinta. São coisas da vida e da morte. Mas a tortura quebra um homem, sabe? Principalmente se ele só vive em espírito. Quando ainda se tem um corpo de carne, a morte é a esperança de fim dos tormentos. Mas quando já se está morto, o suplício não acaba. As lesões não se curam e, ao mesmo tempo, não conduzem à morte. Dia após dia, noite após noite, a dor prossegue, insaciável, aterradora, sem nunca chegar ao fim. Ela fechou os olhos, horrorizada ao imaginar as desumanas torturas pelas quais ele devia ter passado. Marlon pode ser poderoso, mas não domina o mundo, forçou-se a dizer, afastando a imaginação das cenas grotescas. Sei de um lugar melhor do que este, onde os espíritos são bons, calmos e generosos. Com certeza, tem muito mais poder do que ele. Mesmo assim, você foi trazida para cá. Marlon pensa que me trouxe aqui apenas pela força da sua vontade. O que ele não sabe é que tenho uma missão a cumprir. Que missão seria essa? Ela não teve tempo de responder. Um estrondo levou medo aos dois espíritos, que olharam assustados na direção de onde partia o barulho. Na porta de entrada, surgiu um Marlon furioso e enlouquecido, as mãos pesadas, carregadas de ódio e violência, passando, de um lado a outro, uma chibata de fogo. Eu avisei, rugiu ele, estalando o chicote ígneo nas faces de Marcos Tito, disse para não falar com ela, e o que você fez? Na primeira oportunidade, foi chorando, feito um bebezinho, para o colinho da mamãe. As chibatadas deixavam linhas incandescentes impressas no rosto do romano, impossibilitado de se defender pelas correntes que o prendiam. Aterrorizada com a brutalidade da cena, Alana perdeu a fala e os movimentos, assistindo a tudo com uma aparente incapacidade de reação. Quanto mais Marlon açoitava Marcos, mais seu rosto se contorcia de satisfação. Não era punição que buscava, mas pura vingança. Na verdade, aguardava o momento de torturar o general na frente de Alana, para vingar-se dela também, obrigando-a a testemunhar seu poder e sua crueldade, sem que ela nada pudesse fazer para livrar da tortura o homem que pensava amar e com quem o traíra de forma vil e abjeta. Nos primeiros minutos, a estratégia funcionou, até que a revolta afastou o medo. Sem pensar no que fazia, ou nas consequências que daí poderiam surgir, Alana se atirou na frente do romano, para tentar impedir que Marlon prosseguisse com a selvageria. Postada entre ele e Marcos, esperando receber as chibatadas, aguardou a chegada da dor. Nada, porém, aconteceu. Não que Marlon houvesse cessado os golpes. Eles simplesmente não atravessavam o corpo fluídico de Alana, que, subitamente iluminado, absorvia o choque do fogo e o dissolvia num halo de luz. Boquiaberto, Marcos segurou os braços de Alana e, na mesma hora, os soltou, sentindo uma quentura não abrasiva percorrendo seu corpo como a descarga de um raio. Ele não compreendeu o significado daquela magia extraordinária, mas não se poderia dizer o mesmo de Marlon. O olhar de Marlon delatava o medo que ele tentava camuflar com faíscas de raiva. Tinha pleno conhecimento do significado daquele singular incidente. A ameaça indizível se espalhou pelo ambiente, fazendo-o crer que seu reinado inteiro corria um risco impensável. Ele não sabia se Alana tinha conhecimento do poder que acabara de demonstrar, contudo, ele estava muito consciente disso. Precisava agir com cautela, sem precipitação e, principalmente, sem erros. Tinha que ser prudente e usar de inteligência para contornar a situação e impedir o que havia vislumbrado em sua mente. Capítulo 44. Daquele dia em diante, Alana foi privada da companhia de Marcos Tito, que desapareceu sem qualquer explicação. Mesmo assim, ela intuía o que se passava com ele. O romano, que já era alvo da vingança de Marlon, pagava agora, também, pelo atrevimento dela. Em seu lugar, foi designada uma mulher, cujo semblante lhe pareceu familiar. Eu conheço você, afirmou ela, estudando o rosto do espírito. Onde foi que nos encontramos?
A mulher não respondeu. Olhou para Alana com uma certa raiva, depositou o prato de estanho com comida na mesa e indagou entre os dentes. Deseja mais alguma coisa? Antes que ela tivesse tempo de responder, o espírito lhe virou as costas, caminhando, apressadamente, em direção à porta. Sim, desejo, falou Alana, imprimindo um pouco de altivez ao tom de voz. Se Marlon nomeou você minha criada, então, você tem que me obedecer. Ou prefere que eu vá reclamar com ele? A fisionomia da mulher mudou da raiva para o terror. Adotando uma postura mais humilde, ela se aproximou de Alana e declarou em tom subserviente, mas que não ocultava o pavor: estou às suas ordens, princesa. Não é preciso queixar-se com Marlon. Alana não o faria, contudo, utilizou-se daquele artifício para reter a mulher e extrair dela algumas informações. Então, diga-me o que quero saber, exigiu. Qual o seu nome? Lorna, senhora. De onde eu a conheço? Nós nunca nos encontramos pessoalmente. Tem certeza? Seu rosto me é familiar. Ela abaixou a cabeça, tentando ocultar as faces do olhar perscrutador de Alana, mas acabou confessando. Durante algum tempo, servi ao druida e cuidei do general. Ela se calou, com medo de prosseguir, mas Alana reacendeu toda a trama. Lembrou-se da magia engendrada por Kelvin e dos espíritos que ele encarregara de influenciar o desejo de Marcos Tito. Sim, foi você, ela constatou. Agora me lembro bem, tanto do que presenciei na matéria quanto do que vivi em sonhos. Estive presente em praticamente todos os momentos em que vocês se encontraram, dividindo, com você, o prazer que ele lhe dava na cama, contou, sentindo um certo deleite em provocar Alana. Kelvin me disse que vocês exigiram um pagamento de sangue. Queriam matar Marva, não é verdade? Foi o que ele prometeu, defendeu-se. E não cumpriu a promessa. Por isso, vocês se afastaram. Sim, mas de nada adiantou. O maldito general já estava apaixonado por você. No final, Kelvin conseguiu o que queria e nem precisou pagar pelo serviço. Valeu a pena, Lorna? Como assim? Espantou-se. Kelvin ficou nos devendo. Não é a isso que me refiro. Quero saber se valeu a pena você obscurecer ainda mais a sua alma, em troca do sangue que não lhe pertence, que jamais correrá nas suas veias e que lhe traria somente uma falsa sensação de vida. Eu não compreendo. O que mais um pobre espírito como eu poderia desejar? Sair daqui, talvez. Isso é impossível. Alana não respondeu. Imaginava o quanto de terror Marlon infligia nos espíritos ali, a tal ponto que eles acreditassem que jamais poderiam partir. Vocês eram dois, se não me engano, Alana desconversou. Éramos Brian e eu, mas Brian anda ocupado com o general. Você quer dizer, torturando-o? Lorna assentiu, agora um pouco constrangida. Onde ele está? Não sei. E Kelvin? Não quero saber do druida, tornou, acabrunhada. São poucos os que gostam dele por aqui. Por quê? Ele é ainda pior do que Marlon. Sente prazer em nos maltratar sem motivo, ao contrário de Marlon, que só nos pune quando fazemos algo errado. Qual a relação dele com Marlon? Ele ocupa um cargo importante. É uma espécie de conselheiro e tem grande influência sobre Marlon, que não faz nada sem consultá-lo. Marlon pode mandar, mas é o druida quem toma as decisões. Se é assim, por que Marlon o trouxe para cá e por que o nomeou seu conselheiro? Marlon não o trouxe para cá. O druida é poderoso e vai aonde quer. Veio por vontade própria e foi logo se imiscuindo nos assuntos de Marlon, que aceita a presença dele por medo. Kelvin é o único a quem Marlon teme. Só imagino quanto tempo levará até que ele tome o poder. Não creio que Marlon vá permitir uma coisa dessas. Talvez ele não tenha escolha, não é mesmo? Mas que lugar horrível é este, onde as pessoas lutam por interesses egoístas e maltratam seus semelhantes. Desabafou Alana. Não somos semelhantes, somos escravos ensinados a obedecer. Faça o que eles querem e você sobrevive. Não faça e morra. Isso não faz o menor sentido, Lorna, você sabe, não? Estamos todos mortos.
Se pensa que a morte do nosso corpo de carne é o fim da existência, então, você não sabe de nada. O que mais há para saber? Questionou, imaginando que Masi não tivera tempo de lhe dar aquela lição. O espírito não morre, mas a consciência pode fugir. Já vi casos de espíritos que foram transformados em coisas sem forma e sem noção de si mesmos. Parecem bolas opacas, sem capacidade de decisão, facilmente manipuláveis, mas com enorme potencial para absorver energias. Depois de torturados, são levados a um patamar tão alto de medo, que o corpo acaba se desintegrando e se moldando como ovos gigantes. Sem pensamento nem vontade, eles são jogados de um lado a outro e, colocados junto aos vivos, sugam-lhes as energias para enfraquecê-los. O chefe anterior a Marlon costumava fazer isso com espíritos mais rebeldes e desobedientes. É disso que você tem medo? Acha que Kelvin faria o mesmo com você? Comigo e com qualquer outro que atravesse seu caminho. E Kelvin nunca perdoou a mim e a Brian por termos desistido do general. Entendo, mas você disse que quem fazia isso era o chefe anterior a Marlon. O que aconteceu com ele? Foi embora. Marlon diz a todos que o matou, mas eu sei que é mentira. Ele só diz isso para impor medo e ser obedecido. Eu vi quando Kerr foi levado. Eu costumava lhe fazer companhia e atender seus desejos, se é que me entende. Alana assentiu. Um dia, eu o encontrei chorando. Era a primeira vez que o via chorar, desde que cheguei aqui, sabe-se lá há quanto tempo. Perguntei o que havia acontecido, e ele disse que não aguentava mais essa vida, que não sentia mais prazer em torturar, maltratar e humilhar os espíritos. Não sei bem o que aconteceu para ele se sentir assim, mas o que sei é que pediu ajuda. Uma luzinha brilhou em cima da cabeça dele, um espírito todo iluminado apareceu, conversou com ele e o levou. Depois disso, nunca mais o vi. E Marlon sabe disso? Marlon também assistiu a tudo. Tinha chegado aqui havia pouco tempo e vivia atrás de Kerr, oferecendo-lhe seus serviços, fazendo-se de importante. Quando isso aconteceu, ele se aproveitou para fingir que o havia matado e ocupou o lugar dele. A maioria acreditou e ficou com medo, achando que Marlon era muito mais poderoso do que Kerr. Mas você conhecia a verdade e não disse nada. Se dissesse, atrairia a fúria de Marlon sobre mim. E que diferença faria? Não importa quem governe este lugar. São todos iguais. No entanto, você acredita que, com Kelvin, seria muito pior. Acredito. Quero que você me leve até ele. Levá-la até o druida, horrorizou-se. Exatamente. Mas princesa, ele é perigoso. Eu o conheço há muito tempo. Ele não me fará mal. Por favor, não me peça isso. Não tenha medo, Lorna. Não permitirei que nada lhe aconteça. E você não precisa se encontrar com ele. Basta me mostrar o caminho. Está bem, se insiste, Lorna acabou concordando, apesar do pavor. Mas não vou me aproximar daquele lugar, de jeito nenhum. É só o que lhe peço. E agora, deixe-me um pouco sozinha. Preciso pensar. Ela parou na porta e olhou para Alana com respeito, sentindo uma pontada de arrependimento. Posso lhe fazer uma pergunta? Questionou humildemente. É claro. O que é? Você tem muita raiva de mim? Não, Lorna, não tenho nenhuma raiva de você. Por que não? Primeiro, porque não é da minha natureza. Segundo, porque nenhum de nós pode se vangloriar da perfeição.